Oi, eu sou a Aninha, seja bem-vindo de volta a Chega de Ler. E hoje eu passei por duas situações traumatizantes que me fizeram questionar toda a minha existência e também me fizeram adotar esse look aqui de personagem Ed e triste de série Steam. Brincadeira, só porque meu cabelo tá verde, então ele ia mesclar com fundo verde, ia ficar uma coisa muito estranha, ia ficar careca ou pior, calva. Então eu não queria isso, então eu coloquei o casaco. Espero que vocês não estranhem muito. Mas enfim, quais foram essas duas situações? Você pode me perguntar. A primeira, tive que pensar em todo o roteiro pra fazer pra esse vídeo. E o segundo é que eu já gravei esse vídeo inteirinho. E aí, quando eu terminei de gravar, peguei o celular que tá apoiado aqui na parede e vi que por algum motivo a câmera tinha fechado, ou seja, perdi todo o vídeo. E aí eu fiquei assim, ó, uma felicidade. E por um segundo, por alguns minutos na verdade, eu pensei, beleza, vou pegar só o áudio que tá gravado em outro lugar, então tava salvo pelo menos, e editar com as imagens de Scanfrance por cima. Eu até tuitei sobre isso, se vocês me seguem nas minhas redes sociais, vocês podem ver. Mas aí, 3 segundos depois, eu fiquei com preguiça, porque ter que pegar muito clipe de Scanfrance, e também o Francis Steve Slash podia me derrubar em 2 segundos. Então, eu tô aqui pra refazer esse vídeo. Então, assim, me desculpem se eu parecer muito cansada, muito irritada, porque assim, eu realmente tô. Ok? Então, beleza. Agora vamos lá pro que realmente importa. O que eu vou falar hoje? Vocês me perguntam. Tá aqui no título, tá na thumb, vocês já sabem o que eu tô falando. Mas, né, pra quem não sabe, eu vou falar da 9ª temporada de Scanfrance, a temporada da Maia. E assim, definitivamente é uma temporada de Scanfrance, né? Pra quem não sabe, oi, eu sou a Aninha. Seja bem-vindo ao Chega de Ler aquelas. Esse meu canal é muito mais focado em livro. Às vezes eu falo de série, fanfic, essas coisas. Mas de vez em quando também eu faço vídeos sobre Scam e os seus e-mails. No caso, até o momento eu só fiz vídeo sobre Druck. Eu tenho um vídeo que é recomendando Druck para as pessoas que nunca assistiram. E aí vídeos comentando a 7ª temporada inteira. E eu comecei a perceber, estou criando essa teoria na minha cabeça, de que os caras que estão por trás desses remakes estão pensando assim, beleza, se essa menina vai fazer pelo menos um vídeo falando sobre essa temporada, vamos fazer ela ser ruim ou medíocre. Porque não é possível, já é a 2ª vez que eu tô fazendo um vídeo sobre algum remake de Scam, e a 2ª vez que a temporada é detestável. Mas tudo bem, a gente supera isso. Porque a minha relação com Scanfrance, honestamente, já não é das melhores. Eu tô explicando aqui porque é a primeira vez que eu tô falando de Scanfrance no canal, então assim, bom deixar isso explicado. Eu acho o remake assim, ok, né, mediano, talvez um quarto melhor. É fácil o quarto melhor. E a relação não tinha como melhorar com a temporada da Lola. Eu acho ela uma personagem chata, insuportável, apesar de ser uma personagem muito bem escrita. E por isso eu não tinha muita conexão com a Maia nem com Mayla. Então quando anunciaram que essa temporada seria sobre ela, eu fiquei, tá, ok. É bem interessante porque a gente já tem uma personagem que já tá num relacionamento, diferente da forma como foi com a Eva e o Jonas na primeira temporada. Então, poderia ser que eles não explorassem a parte de relacionamento. Talvez, no máximo, explorando mais sobre Mayla. Só que não fizeram isso, né? E então, assim, né, vamos lá. Pra organizar bem esse vídeo, eu acho que seria interessante separar ele por tópicos. Primeiro falar as partes boas da temporada e depois falar as partes ruins. Então, agora, bora lá, vocês vão saber as coisas que eu gostei dessa temporada. Primeiramente, como sempre, uma coisa de praxe de Scanfrance. A cinematografia é ótima. Todas as cenas são muito bonitas, a edição também é muito boa, a direção, todas essas coisas. Tudo muito bonito, você poderia tirar o print e expor num museu, que é uma cena muito bonita de ser feita, muito plasticamente é muito bonita. Além disso, a gente precisa falar bastante das atuações, que como sempre tá muito bom. Falar principalmente da Ayumi Rooks, eu não sei se é assim que fala o nome dela, mas é a atriz que faz a Maia. Ayumi Rooks. Como ela é a personagem principal, ela é a mais importante pra esse trama, né? Ela tinha que passar vários sentimentos e algumas coisas que é até bem complexas de passar e ela consegue fazer isso. Então eu gostaria de dar esse appraisal aqui pra ela, vocês falam em português, mas esse appraisal. E também, pontos positivos, a gente tem a Lamif sendo legal como sempre. E acabaram os pontos positivos. Agora a gente vai descer o sarrafo nessa temporada. Novamente, só pra ficar um pouquinho mais organizado, eu quero separar entre coisas gerais, que eu vou falar agora no começo, e coisas que são mais específicas dessa temporada. Porque como eu nunca falei de Scanfrance nesse canal, eu acho interessante abordar essas coisas mais gerais, que eu tenho problema com a série no geral, e que se repetem nessa temporada. E assim, a gente já começa meio que eu sendo um pouquinho hipócrita, porque eu falei muito bem da cinematografia, mas eu acho que ela é um problema, porque ela é muito boa e muito profissional, num nível que não se parece nem com o Scam. Porque a ideia de Scam é você ter 3 centavos no pastel de feira e com tudo isso, todo esse grande dinheiro que você tem envolvido nessa produção,
Você consegue pagar todo mundo que tá trabalhando por trás, todos os atores, o roteiro, a edição, direção. E mesmo assim fazer uma coisa legal, que dá entretenimento e que conversa com os jovens, que é super legal de assistir. E Scan France tem essas coisas, óbvio, só que é tão super produzida que não parece com Scan. Às vezes acaba me tirando da história e eu não me sinto como se estivesse assistindo um remake mais. E eu acho que um exemplo muito bom de quando isso acontece são os flashbacks, que já são uma coisa que seria muito estranha de acontecer em Scam, mas o jeito que eles são colocados nessa versão, nesse remake, nessa temporada, são de uma forma muito profissional. Você tem que ter uma noção um pouquinho mais avançada de direção e edição pra conseguir fazer o que eles fizeram. Eu vou colocar aqui na tela porque eu já tentei explicar na outra versão do vídeo, não consegui. Então só com a imagem eu já... acho que vocês vão conseguir entender o que eu tô querendo dizer, que é uma coisa muito profissional pro que Scam devia ser na sua origem. E outra coisa que me incomoda muito são clipes específicos em que o personagem principal, a main character, não tem o foco, não tem o ponto de vista dele. Ou seja, sei lá, nesse último episódio, pelo menos que é o que tá mais fresco na minha cabeça, eu consigo pensar em 2 momentos. 2, 3, não sei. Em que a Maya tá conversando com o Max, aí ela sai, aí a gente começa a ver o Max e ver o que tá acontecendo com ele, que ele tá vendo os negócios da Maya. E ok, beleza, é sobre ela, só que não é do ponto de vista dela. E também tem aquela outra parte em que a Maya tá conversando com o professor e a gente tem a Lamif conversando sobre ela. Novamente, é sobre ela, só que a coisa sobre uma temporada ser sobre um personagem é que é sempre sobre o ponto de vista dele. Então não faz sentido essas cenas em que a gente tá vendo outros personagens falando sobre a Maya e ela não sabendo o que está acontecendo, porque era pra gente ter o ponto de vista dela. Então, assim, né? No geral, isso tem todas as temporadas pra mim. Parou de ser uma coisa negativa, porque eu entendi que eles só não vão parar, porque a galera fala muito bem. Então, tudo bem. Agora a gente pode falar de coisas mais específicas que todo mundo tá xingando, e eu vou xingar aqui também bastante. Sendo hipócrita de novo, eu gosto muito da Lamif. Eles são personagens muito bons, um grupo que funciona muito bem. Mas, enquanto eu tava assistindo, eu tava pensando no quão fácil é você construir um grupo de amigos que não tem desavenças. Um grupo que tá sempre lá pra funcionar, pra impulsionar um ao outro, e eles quase não conseguem brigar, porque eles estabeleceram na temporada da Lola que as coisas ofensivas que eles falam, na verdade, é piada, então não tem como eles se ofenderem, e eles não tem como brigar e todas essas coisas, então acho que é muito fácil construir um grupo de amigos assim. E é tão assim, eu acho, pelo menos, funciona tanto dessa forma, que eu vi que a única vez em que reclamaram da Lamif dessa temporada foi quando eles foram um pouquinho egoístas, um pouquinho mais humanos e não fizeram a Maya ser o centro da atenção deles, de toda a atenção deles. Eles quiseram focar em mais outras coisas, acabaram deixando um pouquinho de lado e começaram a reclamar. Então eu olhei e pensei, realmente desumanizar um grupo de personagens dá essas coisas ruins, né? Mas tudo bem. Um plot que eu ainda não entendi pra que serviu foi o da Maya ir trabalhar na escola. Ele surgiu do nada, tipo, ela tava olhando pra Lola na frente da escola. Aí todo mundo entrou, o diretor apareceu e falou: olha, estamos contratando, você está aqui para uma entrevista de emprego? Ela, sim. Aí ela entrou, falou a verdade, aí ele, gosto da sua honestidade, tá contratada. E aí, isso não fez muita diferença. Eu imagino que fosse só pra conseguir fazer com que a Maya tivesse mais conexão com a Mif, que ok, o Max mora com ela, eles estão sempre lá na casa, mas eles precisam de todos os clipes da Mif, aparentemente. Então, tinham que ter ela na escola pra poder ter alguma conexão com eles. E também, eu acho que foi pra introduzir a melhor personagem dessa temporada, sim, que é a nossa queridíssima enfermeira fanfiqueira. Assim, melhor personagem, na minha opinião. Ela só queria uma bebida e ela não conseguiu no final do 5º episódio, porque ele teve aquela cena toda. Eu não sei porque do nada comecei a falar isso, mas tudo bem. Enfim, falando de outra coisa inútil, outro plot inútil é a June. Complicado. Mas eu entendo que ela é meio que um artifício de roteiro pra Maya entender que no futuro tá tudo bem se ela se envolver em outros relacionamentos. E é válido, é interessante, todas essas coisas. Mas vem um problema aí, que é uma coisa que tem em outras temporadas de Scam France. Mais especificamente na temporada da Tiff, se eu não me engano. Em que eles colocam meio que um triângulo amoroso. A gente tem a personagem principal, que no meio, obviamente. Aí tem 2 interesses amorosos. Uma personagem que claramente vai ser o endgame. Nesse caso não foi, né? Mas, tipo, aqui claramente todo mundo vai torcer pra ficar junto. E o outro. Que eles fingem que tem alguma coisa, mas aparece por 3 clipes aí some e ninguém mais se importa mais. E o que acontece nessas 2 temporadas? E se repetiu agora, né? Que... complicado, né? É que esse personagem, que claramente vai ser o endgame, que todo mundo vai querer que fique junto, é alguém branco. E quem que é o que todo mundo vai querer deixar de lado, não vai aparecer quase nenhum momento, é um personagem que é não branco ou negro, eu não sei como é que é a denominação correta, não sei, enfim, não preciso explicar sobre essa parte, mas é uma coisa que já
prestaram atenção na temporada da Tiff e agora perceberam isso de novo. Então, uma coisa meio questionável, assim, do roteiro dessa temporada, que a gente tinha que olhar e ficar prestando um pouquinho de atenção, sabe? Porque uma coisa que eles já fizeram antes, continuaram a fazer agora. Então, é meio preocupante isso ter acontecido de novo. Preocupante também... Não, brincadeira. Eu queria falar um pouquinho sobre o plot do ativismo ambiental, que a gente sabe que a Maya tem, que ela tá envolvida, que é inútil essa temporada também, olha só. Eu entendo que é pra gente contextualizar a June, tipo, olha só, elas se conhecem de lá. É pra ter aquele momento da Hell Week em que ela mete um negócio de metal numa escavadeira, não sei o que era pra dar drama. Mas eu, pessoalmente, queria a teoria de que era exclusivamente pra gente ter o personagem do Bilal aparecendo na temporada inteira. Porque se você prestar atenção, 70% das cenas dele, mais ou menos, são só nesse negócio de ativismo ambiental. A gente vai ver, sei lá, a partir do 7º episódio, ele começou a aparecer com o Lamif de novo. E aí, no último episódio, quando eles estão conversando sobre o futuro deles, ele não tá lá, tanto que a Maya tem que perguntar pra Joe o que o Bilal vai fazer. Então, eu acho que foi por isso que colocaram esse plot. Porque se você olhar, no geral, não faz sentido nenhum, não faz diferença nenhuma na história. Eu criei essa teoria basicamente porque parece que o ator tava meio não conseguindo acompanhar as gravações, não sei, uma coisa assim. Porque saíram os posters da temporada, que tem todos os personagens. A gente tem até um pôster do Clement, que é um cara que apareceu assim, 2 segundos, a gente não tem história dele, além dos chats. Tem até ele, mas não tem o Bilal, e aí falaram que é porque o ator não conseguiu estar lá pra tirar foto naquele dia. Então eu imagino que ele teve bastante problema de agenda nessa temporada. Então deve ter sido por isso que eles fizeram isso, sabe? Então, assim, eu entendo, mas, sabe, é que eles podiam ter feito muitas coisas diferentes. Então, sei lá, reclamar disso eu acho que é muito contraprodutivo nesse momento. Agora, algo que não é contraprodutivo, mentira, assim, é o plot da Maya com a avó. Eu não vou mentir que eu gosto de plots com avós e avós, porque sempre essas histórias me pegam de um jeito, e essa me pegou de um jeito. Então eu não tenho muito... Eu tenho muito de reclamar, mas eu não posso reclamar tanto assim porque eu acabei gostando. Inicialmente eu imaginava que talvez fosse pesar um pouquinho mais pro lado de, sei lá, da ancestralidade da Maya, porque ela é meio japonesa, se não me engano. Ou, sei lá, pro negócio dos pais dela, que ela perdeu os dois. E até pesa um pouquinho pra parte dos pais, mas, assim, um clipe, aí esquecem de novo. Potencial desperdiçado, porque eles não abordam nada disso. Eu acho que eles realmente esqueceram que a Maya não é branca. Porque eles não falam um segundo sobre o aspecto da ancestralidade dela nessa temporada. O que é um negócio bem, né, complicado. Mas, enfim. Dito isso, tenho que informar. Fiquei desesperada naquele clipe em que falaram que a avó dela tinha caído. Fiquei. Porque, né, pessoas mais velhas, qualquer caída dá muito ruim pra eles, né? Então eu já fiquei desesperada. Pensei assim, gente, eu vou dropar. Não vou terminar essa temporada se acontecer uma coisa com essa senhora. E também, no último clipe que estão elas lá conversando, fazendo aquelas coisas mais bonitinhas, só os olhares. Eu chorei. Chorei. Não vou mentir, não vou fingir que não. Realmente chorei, gente. É emocionante, meu Deus, coisinha fofa. Eu não sei, parece um artifício completamente covarde pra mim, porque eu me sinto muito mais emocionada com histórias que envolvem gente mais velha. Então, assim, não é que realmente é bom, é só porque é uma coisa que me pega. Então, assim, é válido? Não. A gente fica assim nessa. A ideia da Maya ir embora no final da temporada, pra mim, não faz sentido nenhum. Ela provavelmente não vai mais. Eu não entendi isso no último episódio. Mas eu não entendi, eu acho que nem entendeu. Porque ela falou que ela não ia, se não me engano. Mas aí eu vi gente falando que provavelmente ela ia durante as férias, ou uma coisa assim. Mas enfim. Mesmo se ela for, eu acho tão ridículo essa ideia. Porque ela basicamente tá fugindo pra poder se curar em outro lugar. E ok, super válido. Mas aí você faz isso na temporada dela. É pra isso que a Hell Week tá aí. Pra gente ver o personagem chegando no fundo do poço dele e ele percebendo como ele pode fazer pra melhorar e se curar e virar uma pessoa melhor. E se não tem isso na temporada, pra que teve Hell Week, sabe? Foi só pra mostrar a prova da Mayumi que ela atua bem, sabe? Se vocês vão colocar isso depois, é como se a gente tivesse passado a temporada inteira ela caindo, ela chegando no fundo do poço, por algum motivo ela ficar bem de novo, pra depois se curar. Mas é uma coisa que a gente não vai ver, porque aparentemente os roteiristas não sabem fazer um roteiro coeso o suficiente pra conseguir fazer uma personagem entender todas as coisas que ela fez errada ao longo de tudo que aconteceu com ela. É preocupante, né, pra dizer o mínimo sobre isso. E falando em preocupante ainda, a gente chega finalmente no ponto em que eu acho que todo mundo queria saber a minha opinião aqui da temporada, que é Mayla, a Maya e a Lola. E assim, o que eu posso falar, né? Eu odiei. Eu não sou a maior fã das duas, já tinha falado, não me importo
porque eu não suportava a Lola. Nessa temporada a gente já tá mais de boa. Depois que terminou a temporada dela, ela virou uma personagem normal pra mim, então eu não ligava mais. Mas o que fizeram nessa temporada com elas, pra mim, é ridículo. Começando primeiro, só uma pequena menção, de quando a Maya é sutilmente, do nada, bifóbica com a Lola, do nada, porque ela tava brava, ela estava hurting, ela está muito triste. Então ela vê ela com o Clement, ela vai atrás e ela fala: que isso, voltou a ficar com homem? Eu era só uma experiência pra você, alguma coisa assim. Ela fala uma merda desse jeito, só porque ela tava, sabe, tava doendo. E isso não tem peso nenhum depois, não é resolvido, não tem nada, não tem briga. A Lola, que é uma personagem que, apesar de eu não gostar, é sempre colocada como uma personagem super, uma personalidade, ela não faz nada sobre isso. Ela, tipo, ah, você tá triste, né? Que dó. Aí ela vai embora. Então, assim, eu não acho que tem problema colocar o personagem falando besteira. Eu só acho que tem um problema quando você não coloca uma solução pra isso e nem ele sendo confrontado sobre essa besteira que ele falou. Que pode até ser uma coisa que ela não concorda, mas a partir do momento em que não tem ninguém confrontando, chegando e falando, cara, o que você falou, né? Preconceituoso, essas coisas. Abre margem pra interpretação de que talvez ela realmente acredite nisso. E é um pouquinho complicado quando a gente chega, né? Uma temporada assim. Mas enfim, agora sobre Myla mesmo, o casal mesmo. Eu não entendo a escolha que eles fizeram. Se o casal já tá junto desde o começo, eles podiam fazer o quê? Elas brigarem, ter drama, todas essas coisas. Mas elas se desenvolverem como um casal. Elas têm descoberta juntas, várias coisas, muitas coisas que podiam desenvolver. Eu não consigo dar exemplo agora, mas várias coisas. Ou também a Maya se desenvolvendo fora do relacionamento, por exemplo. Mas aí, beleza, eles chegam e falam, ok, a gente realmente queria fazer com que elas terminassem no começo da temporada. E tá bom, beleza, vamos fingir que tá tudo bem. Mas aí, o que você faz? Você é um covarde por 5 episódios, dando esperança pros fãs de Maya, falando, olha, mas elas ainda se gostam, olha como elas se olham, olha, elas se beijaram no 5º episódio e protagonizaram mais uma cena super explícita pra páginas aleatórias no Twitter ficarem repostando. Enquanto não repostam a cena delas sendo fofinhas. Não vou entrar nesse tópico. Eles preferem ser covardes assim, ao invés de mostrar que realmente elas não iam voltar no final. E assim, não sei como é que eu me sinto com elas no outro no final, né? Mas eles tinham chance de ter feito uma coisa, não mais coisa, mas talvez um pouquinho mais de fanservice, que era exatamente o que os fãs estavam pedindo, de mostrar meio que um slow burn, elas percebendo durante a temporada, em que elas realmente vão brigar, elas vão ter alguns problemas de vez em quando, mas elas realmente se amam e querem estar juntas. Mas não, por algum motivo eles decidiram que iriam deixar elas terminar separadas. Eu nem tenho o que falar, é só... Ai, é ridículo, pra mim é ridículo, especialmente. E uma coisa que eu vi levantarem no Twitter, se não me engano, é que o quão questionável é a escolha de separar justamente Myla, quando a gente vê, no último clipe da temporada, todos os caras que estão juntos se beijando, e a gente vê só as Myla dançando, só uma de frente pra outra, lá, aquela coisa. E aí a gente percebe que todos os casais que tem são um homem e uma mulher. E aí justo o que são 2 mulheres é o que separa, o que não é endgame no final da história. E é assim, é uma escolha bem questionável, ainda mais pra um remake que tem um histórico questionável como Scan France. É só questionável, eu não tenho muito o que elaborar sobre isso, só queria deixar esse pensamento aqui no ar. E é isso, foi essa temporada, bem desanimadora. Eu não consigo dizer que ela é ruim, porque eu não me importava genuinamente com nenhum personagem. Porém, eu acho que pra quem realmente gostava e amava os personagens, amava a Maya, amava a Myla, deve ter sido a pior temporada que existe, não vou mentir. Mas pra mim, pessoalmente, ela é uma temporada completamente medíocre. E com isso eu não quero dizer que é uma temporada ruim. Medíocre, na verdade, quer dizer mediano. Então, ela é uma, assim, é uma completa linha de nada pra mim, que se tirasse essa temporada daqui não faria diferença nenhuma. Era só chegar no chat e falar, ai, a Maya e a Lola terminaram, e pra mim não faria diferença nenhuma. Mas aí, a gente também tem a questão de que algumas roteiristas, produtoras, não sei como é que é. Eu acho que pelo menos uma roteirista dessa temporada, elas estão indo no Twitter também, né? Postar justificativas e textões intermináveis, explicando as escolhas narrativas que tiveram pra temporada e por que elas são as melhores. Então, eu ainda acho essa temporada medíocre, mas se você chega nesse nível, eu acho um pouquinho complicado de falar que a temporada é alguma coisa remotamente de boa. Então, assim, né? Porque, assim, chegar nesse nível é um pouquinho complicado. Nem a temporada de Easy, que foi lamentável também, chegou nesse nível, mas elas, né, em Scan France chegaram, então, complicado. E além disso, não tão complicado quanto isso, mas mais ainda, que eu não sei o que eu tô falando mais, é que, desde que anunciaram a 9ª temporada, falaram que iam ter uma 10ª, renovaram pra 2 temporadas seguidas. Não seguidas quer dizer em questão de tempo, mas que vai ter pelo menos mais 2 temporadas, a 9ª e a 10ª, né, no caso. E aí, tem alguns dias, anunciaram quem que ia ser a protagonista da nova temporada.
E você me fala, é alguém relevante? É alguém que remotamente fez diferença pra história? É a enfermeira? Não, brincadeira. E eu digo não. É quem? É uma amiga da Tiff, a Anaís. Que inclusive, que nome, né? Eu não sei o que francês faz, que esses nomes são impossíveis de eu falar em português sem YouTube me bloquear, né? Mas é a Anaís, é uma das amigas da Tiff. Sendo que eu só lembro o nome dela, porque é ruim, né? E eu não lembro o nome da outra. Quem assistir essa temporada realmente tem um ódio muito internalizado. A série já vem de uma sequência de temporadas completamente esquecíveis. E aí você bota numa temporada que provavelmente vai ser completamente esquecível, com uma protagonista que ninguém se importa, ninguém quer ver, ninguém quer saber da Anaís. E assim, se você for assistir, meu Deus do céu, meus pêsames, realmente. Eu, pessoalmente, só vou me esforçar pra assistir, aí vir fazer vídeo, talvez, se alguém chegar pra mim e falar, olha, essa temporada mudaram de roteirista, ou as roteiristas aprenderam a escrever, e a temporada tá realmente legal, muito bem feita, chutando alto. Mas eu não imagino que isso não deva acontecer, porque as expectativas pra temporada da Maia estavam muito altas, ela foi assim. As expectativas pra temporada do Bilal também estavam muito altas, e ela foi assim. Mas aí pra temporada da Tiff, eu, pelo menos, tava com expectativa muito baixa. Eu não queria, não fazia a minha intenção de assistir a temporada. E com a Anaís é a mesma coisa. Talvez um pouquinho mais porque eu tô com ódio, agora de verdade. Então, talvez, assim, fazer uma história minimamente coerente, talvez seja uma coisa mais... Já dei pra salvar um pouquinho a série. Mas eu fico pensando, e aí, agora os fãs da primeira geração vão me matar, mas, pra mim parece a mesma coisa que eles fizeram na quinta temporada, que eles pegaram o Arthur e fizeram uma temporada pra ele. Pegaram um personagem que aparece de vez em quando, beleza, interessante. Nesse caso ela aparece bem menos, né, mas tudo bem. E eles pegam um personagem que não tem personalidade, não tem nada de história, não sabe nada. E a partir do zero vão criar uma história. E é muito mais fácil criar uma história a partir daí. A temporada do Arthur não é boa. Então, né, pelo precedente, eu já não imagino uma coisa boa vindo pra ela. Enfim, é só esperar. Mas eu imagino de verdade que vão fazer de uma forma super bem feita. Nem um pouquinho forçada, vão fazer ela fazer parte da Lamif. Porque esses roteiristas são muito corajosos. Eles não conseguem fazer uma temporada que não foca na Lamif. Na temporada da Tiff, a gente imaginava que ia focar nela com as duas amigas, eu acho. E não, do nada ela virou amiga da Lamif, e aí focou só neles. Então eu imagino que talvez façam isso. Ou isso, ou vai fazer ela virar o interesse amoroso do Reduano. Que também, assim, coitado, né? Não sei, é triste de falar sobre isso. E já nesse tópico, eu só queria falar sobre como completamente é triste essa temporada existir, apesar de eu estar brava. É muito triste saber que ela vai existir, porque assim... Sejamos sinceros, provavelmente essa é a última temporada de Scanfrance. Observando assim, no geral. Ela vai terminar no número par, que me agrada, então pra mim vai ser a última, brincadeira. Mas ela vai terminar no número par redondinho. Vai ser 5 temporadas pra primeira geração, 5 temporadas pra segunda geração, então vai ficar um número igual e tal, igual assim. Não sei porque repetir, mas enfim. Além disso, infelizmente, a gente tem que admitir, a segunda era de Scan tá acabando. Todos os remakes estão indo pro saco. Sobrou o quê? Scam Itália, que vai ter a 4ª temporada pela Netflix, né, daquela cena branca que, assim, se alguém me pedir pra cobrir aquilo, eu não vou fazer, tá? Só pra deixar bem claro. Além disso, agora tem Scam France, que vai ter a 10ª temporada, e Druck, que vai ter no mínimo a 8ª, agora da Maylin, que vai sair, por uns dias aí, vai ser daqui a pouco. Considerando tudo isso, é bem provável que essa seja a última, e eu acho muito triste que você tenha vários personagens super interessantes pra serem abordados nessa temporada, e você vai fazer sobre a Anaís. Ah, uma coisa também que eu gostaria de puxar aqui. O ano escolar deles, o último vai acabar em setembro, então provavelmente essa temporada vai sair, sei lá, em julho, alguma coisa assim. E aí provavelmente vai ser, tipo, os últimos meses aí, nossa, decidindo o que eu quero fazer, todas essas coisas. Talvez isso seja um plot. Isso é o meu argumento pra ser a última temporada. Mas é fraco, tá? É muito ruim. Uma ideia podre. Você poderia fazer uma temporada sobre a Jo. E aí, a segunda parte da temporada dela, você entrega pro Bilal e fala assim, olha só, a segunda parte da sua temporada você perdeu, agora você ganhou a segunda parte da temporada dela. Podia fazer uma temporada sobre o Max, porque eu quero ver mais sobre ele. E ele quase não aparece na temporada da Tiff, apesar deles ter o love interest dela, né? Poderia ser. Ou até do próprio Redu, o Reduan. A gente podia ter uma temporada sobre ele. A gente não sabe muito dele. Ele é quase uma tela em branco também. A gente sabe que ele faz vídeo, alguma coisa assim. E os fãs do hardcore vão saber mais algumas coisinhas sobre ele. Mas no geral a gente não sabe muito sobre ele, então também daria pra fazer esse bem soft reboot que eles gostariam de fazer. Mas não, eles preferem fazer sobre a Anaís porque, sei lá, preferem dar atenção pra menina branca qualquer, porque eles claramente não se importam com tanta representatividade assim, como eles fingem que se importam, né? Cara, eu lembrei aleatoriamente que o episódio 6, se eu não me engano, desculpa, no final do vídeo, aleatoriamente, do nada eu lembrei disso, que no episódio 6 da temporada é sobre a Lola. O episódio chama a Lola, se não me engano, e só pra mim não faz sentido algum esse episódio existir. Eu vou matar. É o episódio inteiro do ponto de vista da Lola. A gente tem o comecinho, sei lá, da Maia, e depois virou tudo da Lola.
E não faz sentido nenhum a Lola ter a temporada inteira dela. Eu não quero saber dela aqui. Ok, ela tá bem mais de boa do que na temporada dela, mas mesmo assim, a temporada sobre a Maia. Eu quero ver o ponto de vista da Maia. E ok, beleza, podemos saber o que a Lola está passando, o que ela está sentindo, mas a gente pode saber por coisas que ela está falando ou sobre ou outros personagens contando dela. Pode ser até em chat, mas não faz um episódio inteiro ser sobre a Lola. Eu tenho a forte impressão de que eles queriam que alguém da primeira geração aparecesse de novo nessa temporada, que, meu Deus do céu, eu não aguento quando isso acontece, eu não vontade de morrer. Mas eu tinha a forte impressão que eles queriam fazer isso, aí eles transformaram o sexto episódio em ser um episódio da Lola, pro Max Sense aparecer como Elliot lá, e aí todo mundo ama esse episódio, porque eles gostam do Elliot, né, com razão, mas assim, enche o saco, galera. É insuportável, é impossível, eu odeio esse episódio. E assim, eu tenho um lugar de fala, eu aguentei a quarta temporada inteira da Miriam Druck, que eles deram só 2 episódios, um pra que era Eva e pra que era Nora. Então, assim, ridículo. Bom, eu sei que o vídeo terminou numa nota meio baixa, né? Meio triste, assim. Mas não precisam ficar tristes. Me sigam nas minhas redes sociais, meu Twitter e meu Goodreads vão aparecer aqui. Eu sempre coloco Goodreads porque eu também falo mais de livros, né? Então, né, é isso. E também, por favor, deem like nesse vídeo. Eu tive que regravar ele inteirinho. Tá dando trabalhão, tá dando ódio. Mas tudo bem. Então deem like, por favor, pra me apreciar. Eu ia agradecer muito. Se inscrevam no canal também se vocês gostarem. De vez em quando eu posso aparecer com alguma coisa de remake de Scam. Mas se vocês gostarem de livro mesmo também, se inscrevam porque eu vou trazer conteúdo toda semana. Tentando, né, pelo menos. Tento toda semana, pelo menos, trazer conteúdo sobre livros bem interessantes, pelo menos pra mim. Espero que vocês gostem também, se decidirem continuar acompanhando, né. Além disso, comentem o que vocês acharam da temporada. Se vocês gostaram, argumentem aqui, porque eu sei que teve gente que gostou. Então argumentem nos comentários porque vocês gostaram. Mas se não gostaram também, tipo, concordem comigo, sei lá, não sei. Ou só complementem, falem mais coisas se vocês não gostaram, todas essas coisas mais. E também compartilhem com os amigos que vocês sabem que eu gosto de Scam Friends, mas que também ficaram frustrados, no mínimo, com essa temporada, porque realmente ela é bem frustrante. Infelizmente por hoje é só, e tchau!